Esses dias conversando com uma pessoa, contando a minha história, porque eu fui dar aula de yoga, e eu contei a história do meu avô, e ela falou assim: Nossa, que herança preciosa você recebeu, porque quem me conhece já sabe que eu falo que o meu avô era instrutor de yoga lá em São Paulo. Sem ele saber, ele era naturopata, porque ele sempre se cuidou depois de um infarto de forma natural. Por que depois de um infarto? Porque a história dele é mais ou menos assim. E veja bem que quando eu conheci ele, eu tenho 51 anos. Quando eu o conheci, ele já era todo do natureba. Mas antes disso, quando a minha mãe era nova, ele sempre adorou esporte, só que ele fumava. Na época era chique fumar. Você sabia que há muito tempo atrás os médicos ensinavam e inspiravam as pessoas a fumarem? Tem revistas médicas onde as pessoas estão fumando porque para eles era uma coisa que acalmava, liberava o estresse. Então as coisas mudam. Enfim, há muito tempo atrás, o meu avô, quando infartou, e na época não tinha o que ser feito, minha mãe fala que lembra que ele teve que ficar 3 meses de cama, sem fazer nada, levantando pouquíssimas vezes apenas para ir ao banheiro, tinha que fazer tudo deitado. E aí ele começou a pesquisar porque ele não podia mais jogar basquete. E eis que o yoga entrou na vida dele e todas as práticas naturais. Na época não se falava naturopatia, nem quando eu comecei a estudar naturopatia não se falava muito naturopatia. Mas o fato é que o meu avô, sem saber, foi um grande naturopata e até hoje eu uso o livro dele de fitoterapia, livros que ele tem, cadernos que ele foi estudando yoga, livros sobre yoga, livros sobre se cuidar de forma natural, e você já percebeu que eu amo livros. Aprendi com meu avô e com a minha avó a gostar de ler, eles liam muito, estudavam muito. Minha mãe também sempre buscou cuidar de mim com coisas naturais, ela me levava numa farmácia de homeopatia aqui em Limeira. Então, para mim sempre fez muito sentido isso, ainda mais por eu ser uma criança muito alérgica. Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu comi uma batatinha Ruffles, batatinha Elma Chips, sei lá, essas batatas de pacotinho, e eu fiquei cheia de urticária. Eu tinha urticária gigante, chamava, formava placas enormes, com Danone. Então, sempre para mim fez muito sentido me cuidar com o natural. E eu tive a sorte de ter um avô que cuidava de mim de forma natural. Eu lembro que ele me dava elixir de inhame, porque ele falava que limpava o sangue. E eu adorava estar na casa dele nas férias e ir para São Paulo, porque lá eu adorava primeiro, porque era uma das poucas vezes onde eu dormia num quarto só meu, porque até então eu dividia o quarto com a minha irmã. Então eu me achava, porque lá eu tinha meu quarto. E eu lembro do meu avô estar tomando água do poço, mesmo morando em São Paulo, energizar a água no sol, dar aulas de yoga. Eu praticava yoga, eu não sabia o que era yoga, mas eu gostava porque aquilo me esticava. E ele sempre foi de se cuidar de forma natural. E a minha grande herança foi que, quando primeiro meu avô faleceu, depois a minha avó faleceu, a gente teve que desfazer a casa da minha avó. Eu lembro que eu peguei os cadernos do meu avô, os livros, porque na época ninguém da família realmente se interessou por isso, porque ninguém estudava isso, eu já gostava, já estudava. E aí eu estou falando tudo isso por quê? Estou falando tudo isso para que as pessoas consigam entender o quanto a naturopatia ela é global, ela cuida de todos os nossos sistemas. Porque a naturopatia tem muito a ver com a medicina tradicional chinesa, e hoje a ciência comprova muitas coisas que a medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5 mil anos, já falava. Então, é interessante a gente ter essa comprovação e ver que o que se falava lá atrás, que até é genial se a gente pensar, porque eles não tinham aparelhos, não tinha ressonância magnética, não tinha nada, mas por observação eles foram fazendo esses manuscritos. Então eu quero trazer para vocês algumas percepções
para que as pessoas entendam que coisas muito simples que a gente pode fazer tem tudo a ver com a nossa saúde natural. E aí eu até fiz isso aqui porque eu fiz algum lembretinho para estar trazendo para vocês conceitos que eu sou formada em medicina tradicional chinesa, mas eu amo Ayurveda, fiz cursos de Ayurveda, fiz várias formações para poder realmente aplicar primeiro na minha vida, porque eu acho que de verdade, tudo que eu faço primeiro pensando em mim. E aí eu sou tão apaixonada por isso que eu gosto de transbordar. Porque, por exemplo, eu amo cuidar das pessoas com a cosmetologia natural, porque eu sinto para mim que faz diferença, é menos acúmulo tóxico para o meu corpo, e eu sinto que faz diferença de deixar a pele mais bonita, ou olho no espelho, eu gosto do que eu vejo no meu cabelo, e aí para mim é natural transbordar isso para as pessoas. Mas eu trouxe alguns tópicos para vocês entenderem como tudo que a gente fala hoje em dia, que nada mais é o estilo de vida, e hoje muitas pessoas falam do estilo de vida e tem até a medicina do estilo de vida, já era falado lá na China, porque lá na China sempre foi, e eu fui 3 vezes para lá para estudar, fazer especialização, e eles mostravam esse estilo de vida. Para você ter uma ideia, a última coisa da medicina tradicional chinesa é a acupuntura. Que muita gente aqui faz acupuntura achando que é medicina tradicional chinesa. Primeira coisa da medicina tradicional chinesa que a gente aprende, e eu fui na Universidade de Beijing, fui para Xangai estudar também, era os nossos pensamentos, o que eu como, porque faz toda a diferença o alimento que eu dou, o que eu bebo, o meu movimento, o uso das ervas para se cuidar através do chá, da fitoterapia, e só depois a acupuntura. E eles falam muito também da questão do estilo de vida. O que é o estilo de vida para eles? É você dormir cedo, é você acordar cedo, é você ir jantar cedo, e hoje em dia todos os estudos estão comprovando isso. Olha que incrível, e que de repente, como eu digo sempre, quem sabe o novo luxo seja justamente a gente voltar às nossas origens. E eles falam lá na China sobre beber muita água, mas olha que interessante, se você ler os clássicos da medicina tradicional chinesa, vai estar escrito beber muita água até às 17 horas, porque às 5 horas começa a decair a energia dos nossos rins, e o ideal é que à noite a gente durma a noite toda sem ter o nosso sono interrompido. E hoje a ciência comprova isso e fala disso no ritmo circadiano. E por que tomar água até às 5 horas? Não só para essa questão da energia de sobrecarregar os rins, mas nós devemos estar dormindo a noite toda ininterruptamente. Então, se você está tendo muita sede à noite, é sinal que você não está tomando água o suficiente durante o dia. Que os clássicos da China já falavam e que hoje em dia a ciência comprova também. Sobre também a questão de qual a quantidade de tomar água. Tem gente que vem com uma continha, mas pensa bem. Pode ser que uma pessoa que tem o mesmo peso e a mesma altura que eu, se ela estiver na Sibéria, vai ser um metabolismo dela. Se ela estiver no deserto do Saara, vai ser outro. Se ela estiver na minha cidade, vai ser outro. Na China, eles já falavam isso. Observe a cor do seu xixi. O único xixi que, ok, sair mais escuro é o primeiro xixi da manhã. Tirando isso, olhou a cor do xixi, foi fazer xixi, saiu um xixi muito transparente, também não é bom, mas principalmente muito escuro, com cheiro forte, com espuminha, também tá errado. Então, a melhor forma de você quantificar se você tá tomando água suficiente é realmente observar a cor da sua urina. E aí você nem precisa fazer continha do quanto você precisa beber de água. Isso é a forma mais inteligente. Lembrando que hoje a ciência já mostra também que logo que a gente perde muita água durante a noite, e eu preciso hidratar, inclusive, meu cérebro, meu intestino. Então, tem muita gente que fala que os primeiros 500 ml, tem gente que fala que é 1 litro, nem conta por quanto a gente vai beber de água durante o dia,
porque eu tô hidratando o meu intestino, tô hidratando o meu cérebro. Então, isso é muito ideal. E aí, de novo, depois das 17 horas, a gente não exagera em beber água. Gi, mas eu tenho sede. Você tá tendo sede porque você não tomou água durante o dia. E aí, que mais? O que a naturopatia fala muito e que lá a medicina tradicional chinesa falava e que hoje em dia a ciência também está trazendo? Sobre a questão do jejum. O jejum, o celular, quando ele está sobrecarregado, a gente não vai lá e restarta ele? Liga de novo, inicializa. O jejum é uma forma da gente fazer isso. E hoje em dia também já estão trazendo comprovações que do que a gente ficar comendo de 3 em 3 horas, eu vou sobrecarregar muito o meu organismo, fazer menos refeições, 3 refeições ao dia. Tem dia que você faz 2 refeições e quando você faz o jejum de até 24 horas, você faz apenas uma refeição. Agora, existe a forma certa da gente entrar no jejum, que isso a gente ensina quem faz o atendimento em naturopatia. Existe a forma certa em sair do jejum, e não é fazer um jejum para depois você sair e comer Big Mac, certo? E aí, sobre o comer de 3 em 3 horas, um exemplo que eu acho muito legal. Pensa que você vai que seja fritar um ovo. Eu vou sujar uma frigideira, eu vou pegar um óleo, quer seja azeite, banha, vou quebrar o ovo, eu vou sujar a pia, para lavar essa pia, vou usar um prato para comer esse ovo, eu vou ter que lavar esse prato, vou ter que lavar a frigideira, automaticamente a pia sujou, eu vou ter que lavar a pia. Imagina você fazendo isso de 3 em 3 horas. Você não tem descanso, você não tem pausa. Por isso a gente comer menos refeições ao dia já estão trazendo vários estudos embasando fortemente de que faz muito mais sentido. E também outra coisa, o corpo não gosta de nada metódico. Então eu não faço jejum todo dia. Eu brinco aí com os horários das refeições, mas também eu não sou metódica da alimentação, do tipo de alimentos que eu como, que eu vou ingerir. Outra coisa que a gente aprende lá na China, não é que eles não usam sal, eles salgam a comida, mas usam sal certo. E o que eu aprendo aqui? Primeiro, de manhã eu coloco sal na minha água, só que é ou flor de sal, ou sal rosa do Himalaia, ou um sal de Mossoró, porque o nosso corpo precisa desses minerais que estão no sal. E aqui em casa também já expliquei, já falei para vocês mais de uma vez, a gente cozinha tudo sem sal e a gente só salga o prato pronto usando sal rosa grosso ou um sal grosso um bom sal grosso com o moedor, porque nós precisamos desses minerais, mas a gente não precisa daquele sal que vem um bichinho, tipo um cisne, que esse faz muito mal pra gente e esse vai sobrecarregar o nosso organismo. Então é importante a gente entender que não é não usar e não é usar sal light, é usar o bom sal. Então, muitas vezes, inclusive, quando as pessoas vão começar a fazer jejum, e quem quer o acompanhamento em jejum, a gente tem acompanhamentos incríveis com o médico, a gente tem acompanhamento em naturopatia, é só me chamar. Muitas vezes a pessoa que tem a fraqueza durante o jejum é falta dos minerais. Usou o sal, vai resolver. Gi, mas e quem tem pressão alta? É claro que você sempre vai fazer acompanhamento com o seu profissional de saúde, seu médico, seu cardiologista. Mas, inclusive, quem tem a pressão alta precisa dos minerais certos. Uma vez eu vi um estudo já faz um tempo que quando a gente cozinha com sal normal aí de supermercado, que fica botando na panela, que aqui a gente só compra esse sal para limpar o chão, ele desencarde o chão. E às vezes eu coloco na pia, que ele ajuda também. Mas no mais a gente não usa esse sal para cozinhar. Quando a gente põe esse sal na comida cozinhando, o calor divide o cloreto de sódio em cloro e sódio. E eu lembro que esse estudo falava que a gente acaba ingerindo 8 vezes mais sal, porque não tem o paladar do sal. Então aqui em casa o sal dura muito tempo, porque depois que a gente tá com o prato pronto, a gente pega o nosso moedor de sal, que tem ali o sal rosa grosso, e vai moer em cima. E na minha água da manhã eu gosto de tomar flor de sal. E às vezes eu pego
Sal de Mossoró também. Sono de qualidade. Medicina tradicional chinesa já falava isso, e é lindo porque na China eles acordam cedo, mas eles dormem cedo, eles se movimentam. Eu lembro que a gente andava pelas praças, que são muito grandes, porque as casas deles são muito pequenas, então eles ficam na rua, eles vão para casa geralmente para dormir. Então eles se movimentavam, tinha aula de dança, tinha os lugares que eles brincavam com os lenços, dançavam com os lenços, tinha lugares que eles jogavam, parecia um jogo com uma raquetinha, mas eles se movimentavam o tempo todo, cuidavam da energia. Mas eles jantam cedo e eles dormem cedo. Eles jantam e não vão logo em seguida dormir. Então, olha a importância disso também. E acordam cedo, acordam com o raiar do dia. E hoje em dia, a ciência comprova a importância de tudo isso. E muitas vezes as pessoas falam para mim, Gi, mas eu tento fazer o jejum e me dá fome, me dá fraqueza. Eu tenho dicas para você. E vou lembrar para vocês que eu não comecei fazendo de cara o meu jejum de 24 horas, que hoje eu tento fazer isso 2 vezes na semana. Mas eu comecei fazendo jejum de 12 horas, 14 horas, 16 horas. E eu vou te falar que os dias que eu faço jejum é os dias que mais o meu metabolismo funciona, porque é o dia que eu mais faço xixi e cocô. E é os dias que eu tenho, ó, clareza mental. Então, você quer se cuidar mesmo, aprende a fazer jejum. E sobre a fome, vamos supor que você detesta couve-flor com chuchu. E aquele dia você tá no jejum e você fala assim, eu acho que eu tô com fome. Você detesta couve-flor e chuchu. Você abre a geladeira, só tem couve-flor e chuchu, você vai falar, nossa, eu vou comer isso, ele vai estar uma delícia. Isso é uma fome verdadeira. Porque se você tiver assim, acho que eu tô com fome, queria um chocolatinho, queria um pãozinho, queria um sei o que lá, que as suas papilas gustativas acostumam com os sabores, isso não é fome. Então, primeira coisa de você entender é isso. Nossa, é a mesma coisa que eu detestaria, o óleo comeria, realmente é fome. Outra coisa, muitas vezes é sede. Sabia disso? E lembra que eu já ensinei que uma vontade leva 20 minutos para passar na circuitaria cerebral. Então, quando você estiver achando que você tá com fome, primeira coisa, bebe um copo d'água. Se fizer tempo que você não usou a sua pitadinha de sal, pode pôr uma pitadinha de sal. Toma um copo d'água, porque às vezes é falta de sais minerais e falta de hidratação. Mesmo assim, depois desses 20 minutos ainda não tá bom, pensa se você comeria o alface, um ovo. Se for isso, realmente pode ser que seja fome. Daí você acolhe esse sentimento e traz ele para você. E aí é da gente tá tendo essas percepções e lembrar de tudo isso que a gente vai aprendendo e que lá na China já falavam que eles têm uma sabedoria incrível sobre a hora do sono, sobre a hora de fazer atividade física, sobre a hora do movimento, sobre a hora das refeições, que hoje em dia o estudo do ritmo circadiano mostra isso pra gente. Então, o que eu quis trazer um comparativo para vocês entenderem que nós usamos sim de tudo que é muito novo de tecnologia, porque sim, nós precisamos fazer uma suplementação. Na época não sabia-se disso. Sim, nós precisamos fazer, tem tantos exames que são legais para a gente fazer para se conhecer melhor, mas para se tratar de forma natural, e é possível. Então, assim como para mim, eu tenho esse estilo de vida de acordar cedo, tomar minha água com creatina, óleo essencial, o sal, de fazer. Hoje eu fui treinar em jejum e dá super certo. E a gente não passa fraqueza, mas eu sei que depois do meu treino eu preciso ingerir proteína, da gente tá fazendo movimento, da gente estar fortalecendo a nossa musculatura. Lá na China, eles não ficam parados, o tempo todo eles estão se tapotando, fazendo exercício para fortalecer a musculatura. Então, toda essa cultura, que tem mais de 5.000 anos, hoje em dia, todos os estudos, tudo que fala-se sobre estilo de vida, tem toda essa comprovação. Então, se está fazendo sentido para você, você entender que
é a mudança no todo, você vai entender tudo que a gente fala aqui. O porquê aqui a gente fala do skincare? Porque não faz sentido eu me cuidar de forma natural e passar qualquer produto na minha pele, porque eu tô entendendo que a minha pele é uma grande boca, que tudo que eu passo na minha pele, meu corpo vai processar, principalmente o meu fígado, vai ser absorvido. Então eu vou entender que eu posso ter menos acúmulo tóxico quando eu uso um desodorante natural. Eu posso entender que no climatério meu cabelinho vai ficar mais fino, mas tem como eu cuidar disso de forma natural? Que é isso que a naturopatia faz. Ela olha em todos os aspectos, inclusive no aspecto de saúde mental. Porque não adianta nada. Vamos pensar. Quem consegue dormir bem estando estressado, tendo algum problema? Por isso a gente faz um movimento que lá no Espaço Energia Vital a gente faz yoga, que você entendeu que eu tenho a herança do yoga lá do meu avô. Então é um conjunto de todas as coisas e é isso que eu considero estilo de vida, de tentar dar pausas, de tentar parar de ficar no acelerado, de estar presente no momento presente, que eu acredito que é a construção de tudo isso que faz com que a gente fique bem. Então eu vim aqui explicar, eu vim aqui inspirar e sempre, quem quiser saber mais, é só fazer o seu atendimento em naturopatia. Quem quiser entender mais, é aqui no YouTube o lugar. Porque lá no Instagram, a gente fala pitadinhas, as pessoas estão treinadas e focadas em se deslumbrar. Então no Instagram, se você coloca um negócio de 20 minutos, ninguém vai ver. Aqui, quem já está procurando alguma coisa e se aprofundar mais, entendeu que existe um algo a mais. Assim como eu digo, às vezes vem pessoas me procurar, Gi, o que você tem aí para tratar com óleo essencial para menopausa? Ó, se quiser, você pega um livrinho, tem lá menopausa, vai te falar todos os olhinhos, você usa aquilo ali. Mas vamos entender que isso é um conceito muito raso, que eu preciso entender o todo, eu preciso ver como está o emocional dessa pessoa, eu preciso ver como está o sono dessa pessoa, o intestino dessa pessoa, e não é só o óleo essencial que vai tratar, assim como não é só o suplemento, assim como não é só uma coisa, que é o conjunto de todas as coisas, que nada mais é do que o estilo de vida. Então, se tá fazendo sentido para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Procura no nosso Instagram, sempre a gente dá dicas curtinhas para que você vá aprendendo e vá incorporando. O que eu digo sempre é sobre a gente empilhar hábitos, empilhar bons hábitos, porque aí sim eu vou tendo um que eu empilho com outro, com outro, com outro, com outro bom hábito, e é isso que vai ser a construção da saúde. Gi, mas você nunca come doce? Como? Mas eu deixo para as exceções, que isso a gente inclusive ensina no nosso curso Vida Essencial. Então, eu digo sempre, a gente não costuma ter uma vida mais regrada, principalmente quem não trabalha de sábado, de segunda a sexta-feira. Vamos fazer isso com a nossa vida, com a nossa alimentação, com o nosso sono, com não chutar o pau da barraca, que já tá bom. Acertando mais e errando menos, a gente já tá fazendo um monte de coisa. Então, espero realmente estar aqui inspirando pessoas que queiram promover cada vez mais um estilo de vida saudável, que é a construção desses hábitos que a gente vai juntando e empilhando, que proporciona que nós estejamos cada dia melhor. Estamos vivendo mais, mas como eu digo sempre, será que estamos vivendo bem? A minha meta é ter muitos dias de vida, mas ter muita vida em cada um desses dias. E para isso eu entendo que se eu não cuidar de fortalecer minha musculatura, se eu não cuidar de fortalecer meu coração, se eu não cuidar de me suplementar, se eu não cuidar de uma série de coisas, eu não vou conseguir ter o resultado que eu quero. Quem planta, colhe, e como eu digo sempre, saúde não vem de graça para ninguém. E ninguém vai dormir normal hoje e amanhã acorda hipertenso. Ninguém vai dormir normal hoje e amanhã acorda diabético. São coisas e coisas e coisas que, assim como a gente empilha coisas positivas, empilharam-se coisas negativas que culminou nisso. Então, se fez sentido para você, quer agendar o seu atendimento em naturopatia? Conte comigo, só me chamar nas minhas redes sociais, sempre tem o link para o meu WhatsApp. Quer saber mais? Quer saber sobre os nossos cursos, sobre os nossos atendimentos?
Eu estarei muito feliz em trazer você para cada vez mais essa vida de saúde, uma vida essencial. De verdade, eu falo cada dia, mas eu tô com preguiça de querer convencer as pessoas de que o skincare natural é muito melhor, de que cuidar do cabelo pode ser de forma natural, mas quem quer realmente entender o porquê tá fazendo aquilo e como fazer, conte comigo que nós vamos juntos nessa jornada. Que você fique bem. E eu sei, eu desejo que você esteja bem, mas eu sei que você pode estar muito melhor usando a naturopatia a seu favor. Até a próxima!